Nesse vídeo, eu vou analisar a partida de vôlei de praia entre Melissa e Brandier, a dupla Melissa e Brandier, representando o Canadá, e a dupla Hughes e Cheng, representando os Estados Unidos. Essa partida foi uma disputa entre duas filosofias ofensivas de altíssimo nível. O Canadá tentou controlar a partida usando potência, alternância entre bolas curtas e profundas, bloqueio ativo e leitura da posição da defesa. Os Estados Unidos apostaram em um voleibol de altíssima velocidade, antecipando o tempo da jogada, acelerando levantamentos e criando ataques praticamente impossíveis de defender. Foi uma partida em que ambas as equipes precisaram se adaptar constantemente. O primeiro set. O início foi bastante equilibrado. Canadá começou impondo muita potência nas diagonais e paralela. Várias vezes as defensoras americanas conseguiram colocar o braço na bola, mas a velocidade e o peso do ataque canadense fazia a devolução sair para fora. Isso mostra que o Canadá não estava apenas atacando forte, estava atacando com qualidade suficiente para dificultar o controle da defesa dos Estados Unidos. Outro ponto importante foi o bloqueio. O Canadá saltava praticamente em todas as bolas, além de conseguir alguns pontos diretos de bloqueio. Também utilizava o toque no bloqueio para reduzir a velocidade dos ataques americanos. Isso ajudava muito a defesa canadense. A defensora canadense tinha mais tempo para organizar a recepção. Também chamou atenção a disposição física do Canadá. Diversas vezes, as atletas mergulharam para salvar bolas curtas, mantendo rallies vivos. A resposta americana. Os Estados Unidos começaram a crescer quando aumentaram a velocidade do ataque. As paralelas e diagonais eram extremamente rápidas. Em muitos momentos, o Canadá sequer conseguia iniciar o movimento de reação. Outro detalhe importante foi a inteligência ofensiva. Os Estados Unidos perceberam a posição das mãos do bloqueio canadense. Quando identificavam o fechamento da diagonal, atacavam a paralela. Quando percebiam outra abertura, mudavam a direção. Essa leitura reduziu bastante a eficiência inicial do bloqueio canadense. Além disso, os Estados Unidos passaram a explorar o bloqueio do Canadá, a explorar constantemente o block out, ou seja, Estados Unidos batia na bola, a bola batia na mão do bloqueio do Canadá e saía para fora e virava ponto dos Estados Unidos. Foram vários pontos e sequências fazendo a bola tocar no bloqueio do Canadá e sair da quadra. O saque americano teve enorme impacto. Os aces impediram o Canadá de construir ataques organizados em diversos momentos. Enquanto isso, a defesa americana foi extremamente consistente, chegava em praticamente todos os tipos de bola, bolas curtas, diagonais, paralelas, ataques rápidos. E essa consistência defensiva permitiu transformar muitas defesas em contra-ataques. Segundo set, aqui aconteceu a principal adaptação do Canadá. A equipe percebeu que insistir apenas nas bolas profundas não estava funcionando da mesma forma, então começou a utilizar muito mais bolas curtas.
essa mudança foi excelente. A defensora americana estava frequentemente posicionada no fundo da quadra. O Canadá aproveitou isso para marcar diversos pontos com bolas curtas e largadas. Depois disso, outra adaptação muito interessante passou a surgir. O Canadá passou a variar e alternar entre bolas curtas e paralela muito rápida no fundo. Essa sequência obrigava a defensora americana a mudar completamente sua profundidade de posicionamento. Em várias jogadas, quando ela percebia que a bola iria no fundo, já era tarde, a bola já havia caído no chão. Outro aspecto importante foi o crescimento do bloqueio canadense. O Canadá voltou a acertar o time do bloqueio e conseguiu pontos importantes com o bloqueio. Os ajustes americanos. Os Estados Unidos também evoluíram. Continuaram utilizando diagonais próximas às linhas. Mantiveram paralelas extremamente rápidas. Mas o principal ajuste foi acelerar ainda mais o ataque. Houve várias jogadas em que o levantamento era muito rápido, a corrida do atacante era muito rápido, a atacante pulava, saltava muito rápido. E várias vezes o bloqueio canadense ainda permanecia com os pés na areia ou iniciava o salto atrasado. Quando o Canadá iniciava o salto, a bola já estava atravessando a rede. Foi um padrão repetido diversas vezes. Outro detalhe importante foi a leitura feita pelos Estados Unidos sobre a paralela profunda. Quando percebiam essa intenção de paralela profunda, em algumas jogadas, a bloqueadora não saltava, não tentava bloquear, não tentava saltar. Preferia recuar imediatamente para defender a bola. Foi uma adaptação muito inteligente. Mesmo assim, o Canadá conseguiu fechar o set, porque voltou a encontrar o time correto do bloqueio nos momentos decisivos e conseguiu marcar pontos com o bloqueio. Terceiro set. O terceiro set foi praticamente um duelo entre duas formas diferentes de manipular a defesa. Canadá. O Canadá passou a escolher muito bem entre bola curta e bola profunda. Essa escolha quase sempre era baseada na posição da defensora americana. Quando a defensora americana estava muito recuada, a bola era curta. Quando a defensora estava muito próxima da rede, a bola do Canadá era profunda. O interessante é que não era apenas uma mudança de direção, era uma mudança completa da profundidade do ataque. A consequência foi clara. Os Estados Unidos chegavam perto da bola, mas frequentemente estavam alguns centímetros fora da posição ideal, ou seja, alguns centímetros muito próximo da rede, muito na frente, ou alguns centímetros muito próximo do fundo, muito atrás. Esses pequenos erros eram suficientes para transformar boas jogadas em pontos canadenses. Estados Unidos. Os Estados Unidos mantiveram seu padrão ofensivo, atacar antes que o bloqueio pudesse se organizar. O levantamento continuava extremamente rápido. A atacante acelerava imediatamente. Mesmo quando o bloqueio canadense conseguia saltar no tempo correto, a velocidade da bola ainda superava a defesa. Outro padrão que apareceu várias vezes no final da partida foi os ataques de primeiro e principalmente de segundo toque. Esses ataques rápidos impediram que o Canadá reorganizasse completamente sua defesa. Também voltou a aparecer a capacidade americana de esperar até o último instante antes de escolher a direção do ataque. Diversas vezes, os Estados Unidos esperava o Canadá iniciar o movimento de deslocamento. E quando o Canadá iniciava o deslocamento, logo vinha
a mudança de direção. A bola caía no chão na direção oposta. Essa estratégia gerou vários pontos importantes no final do jogo. Comparação das duas equipes. Canadá, pontos fortes, excelente bloqueio, ataques muito potentes, boa utilização das bolas curtas, alternância entre profundidade e velocidade e boa capacidade de adaptação durante a partida. Ponto que pesou contra. Nos momentos decisivos, sofreu muito para reagir aos ataques extremamente acelerados dos Estados Unidos. Estados Unidos, pontos fortes. Ataque extremamente rápido, extremamente acelerado. Excelente leitura do bloqueio adversário. Defesa muito consistente. Excelente utilização do saque. Grande capacidade de explorar o bloqueio. Ataque de primeiro e segundo toque muito eficiente. Ponto decisivo. A velocidade ofensiva foi aumentando ao longo da partida, especialmente no terceiro set, até reduzir drasticamente o tempo disponível para a defesa canadense se organizar. O momento decisivo da partida. Na minha visão, a vitória americana aconteceu porque, nos pontos finais, os Estados Unidos conseguiram combinar duas qualidades ao mesmo tempo. Ataques extremamente rápidos, antes que o bloqueio canadense estivesse completamente formado, e leitura do deslocamento defensivo, esperando até o Canadá iniciar o movimento para então definir a direção do ataque. Enquanto o Canadá passou a controlar muito bem a profundidade da bola, os Estados Unidos controlaram principalmente o tempo, a velocidade da jogada. Essa diferença fez com que, no terceiro set, a defesa canadense tivesse cada vez menos tempo para reagir, permitindo que Hughes e Cheng conquistassem a vitória. Agora eu vou analisar outra partida. É a partida de Carol e Bárbara do Brasil, Orsi Torti da Itália e Gottardi da Itália. Teve muito um xadrez ofensivo e defensivo, em que o Brasil venceu, principalmente porque conseguiu transformar a defesa em ataque. E no terceiro set encontrou uma arma que a Itália simplesmente não conseguia neutralizar, que era a bola curta. A grande história da partida. A Itália tinha velocidade e potência suficiente para superar o bloqueio brasileiro. O Brasil, porém, tinha mais capacidade de variar a solução ofensiva e uma defesa que recusava deixar o rally morrer. Quando a bola curta começou a aparecer repetidamente no terceiro set, a Itália foi obrigada a defender cada vez mais perto da rede, e isso abriu espaço para o restante do arsenal brasileiro. Primeiro set, Brasil vence o jogo da leitura. O primeiro set, para mim, foi o mais interessante taticamente. O Brasil começou apresentando um repertório muito variado. Bola curta, bola por cima do bloqueio, paralela, diagonal, bloqueio, ataque esperando o deslocamento ofensivo. Isso criou um enorme problema para a Itália. A Itália não estava enfrentando apenas um ataque que queria bater forte. Ela estava enfrentando um ataque que esperava a defesa se comprometer antes de escolher onde atacar. O pequeno empurrão por cima do bloqueio. Esse movimento aconteceu muito, foi um padrão muito importante. O Brasil repetia o gesto de colocar a bola por cima do bloqueio e encontrava pontos. O interessante não é apenas a execução técnica, é o efeito psicológico. Quando a Itália começa a pular esperando uma cortada potente e o Brasil simplesmente passa a bola por cima do bloqueio, o bloqueio deixa de ser uma ameaça e começa a virar um espaço vulnerável.
e explorável. A Itália salta, a bola passa por cima. Isso obriga o bloqueio italiano a começar a pensar: será que eu devo saltar novamente ou eu devo recuar para trás e tentar fazer a recepção? Essa dúvida reduz a eficiência do bloqueio. A defesa brasileira foi o grande fundamento do primeiro set. Esse foi um dos maiores diferenciais. O Brasil conseguiu defender bloqueio, diagonal, paralela, bola curta. Isso significa que a Itália precisava vencer a defesa brasileira várias vezes na mesma jogada, e isso é muito desgastante. A Itália conseguia atacar, o Brasil conseguia defender. A Itália atacava novamente, o Brasil defendia novamente. E então o Brasil encontrava uma paralela ou uma bola colocada no espaço certo e finalizava o ponto. Esse padrão transforma um rally defensivo em um rally de desgaste psicológico. A Itália percebe que precisa fazer uma jogada quase perfeita para marcar. Brasil. O Brasil estava jogando com o tempo do deslocamento italiano. Aqui está uma boa observação. O Brasil esperava até o último momento para decidir a direção da bola. Isso é extremamente importante. O Brasil não estava apenas olhando para onde a defensora estava observando quando ela começava a se deslocar. A lógica era: Itália espera, Brasil segura a decisão, espera. Itália inicia o movimento de deslocamento. Brasil muda a direção, Itália fica no contrapé. Isso é uma forma muito avançada de manipulação espacial. O Brasil estava usando o próprio movimento defensivo italiano contra a Itália. Brasil. O bloqueio brasileiro estava criando um mapa de opções. O Brasil também fez algo muito inteligente. Em vários momentos, fechava completamente uma lateral e deixava outra lateral região aberta propositalmente. Isso é importante. O bloqueio não precisa defender toda a quadra. Ele pode criar uma escolha. Por exemplo, eu fecho a paralela. Se você quiser me vencer, terá que atacar na diagonal. E algo muito inteligente era que quando a atacante da Itália pulava no meio, o atacante do Brasil recuava e tentava fechar a outra lateral e receber a bola na outra lateral. Tentava cobrir a outra lateral e receber. Agora, o Brasil sabe qual é a tendência mais provável da atacante e a defensora se posiciona para aquela possibilidade. Isso é uma combinação de bloqueio, redução de opções, previsão e defesa. Como a Itália respondia? A Itália não foi passiva. Quando encontrava a diagonal aberta, tinha várias soluções. Brasil defendia. Itália encontrava uma diagonal máxima próxima à linha. Itália passava por cima do bloqueio, ou a Itália tentava forçar a paralela e fechada e era bloqueada. Isso mostra que a Itália estava constantemente procurando a brecha e quando encontrava, a velocidade de decisão era impressionante. As diagonais italianas eram tão rápidas que algumas vezes a defensora brasileira sequer conseguia reagir e quando conseguia colocar o braço na bola, a bola saía para fora. Isso é importante porque mostra que a Itália não estava apenas tentando vencer o bloqueio, ela estava tentando vencer a defesa antes que ela pudesse organizar a resposta. O problema defensivo italiano. Aqui apareceu uma diferença muito clara. O Brasil defendia e prolongava os ralis. A Itália defendia menos bola. Além disso, algumas vezes a Itália tentava antecipar a direção e escolhia o lado errado. Isso é justamente o oposto da estratégia brasileira. O Brasil espera, observa e decide no último segundo. A Itália, em alguns momentos, antecipa, escolhe errado.
Por isso, o Brasil conseguiu criar várias sequências de deslocamentos cerrados. O ataque brasileiro foi extremamente inteligente. As cortadas em diagonais brasileiras eram muito fortes. A Itália chegava, colocava o braço, mas a bola saía para fora. Isso significa que o Brasil estava ganhando não apenas na velocidade da bola, mas pela qualidade do ataque. O Brasil também encontrou pontos com diagonais, paralelas, curtas e bolas por cima do bloqueio e bloqueios. E isso é fundamental. A Itália nunca conseguiu se preparar para apenas uma arma. A adaptação italiana. A Itália começou a encontrar algumas soluções. O bloqueio passou a funcionar em alguns momentos. As diagonais começaram a ser muito rápidas. Diagonais muito rápidas começaram a entrar. As paralelas começaram a aparecer e eram paralelas muito potentes que o Brasil tentava colocar o braço, tentava defender, mas a bola ia com tudo para fora e virava ponto da Itália. Mas o Brasil tinha praticamente uma resposta para praticamente tudo. Quando a Itália bloqueava, o Brasil defendia. Quando a Itália atacava a diagonal, o Brasil defendia ou explorava o espaço. Quando a Itália fechava uma lateral, o Brasil atacava a outra. Foi o primeiro set de controle através de variação. Segundo set, a Itália começa a decifrar o ataque brasileiro. Aqui, para mim, aconteceu a mudança mais importante da partida. O Brasil começou a ter dificuldades para defender as diagonais italianas. A Itália estava atacando muito rápido. A velocidade era tão grande que mesmo quando o Brasil conseguia colocar o braço, a devolução saía. Então, o Brasil precisou modificar o bloqueio. E além disso, a velocidade da diagonal italiana era tão rápida que às vezes o Brasil nem conseguia iniciar o movimento de deslocamento. O Brasil não conseguia iniciar uma reação de tão rápida que era a diagonal italiana. Então o Brasil saiu daquela estratégia de fechar uma lateral inteira e começou a se posicionar mais próximo do meio. O objetivo era tentar diminuir o espaço da diagonal. Isso mostra uma adaptação defensiva importante, porém existe um preço. Ao se aproximar do meio, o Brasil abre mais espaço na lateral, ou seja, na paralela. E a Itália percebe isso. A Itália começou a atacar o espaço criado, que ficou aberto. Esse foi um dos melhores momentos táticos da Itália. Se a defensora brasileira estava muito aberto, a Itália atacava paralela ou no meio. Se a defensora do Brasil estava muito perto do meio, a Itália atacava na linha lateral. Podia ser na linha da paralela ou na linha da diagonal. Se o Brasil estava muito atrás, a Itália usava a bola curta, ou seja, a Itália começou a observar a posição corporal da defesa, não apenas o bloqueio. Isso é uma evolução importante, porque a Itália estava tentando atacar onde a defesa estava indo, e o Brasil percebeu que precisava parar de insistir. Essa foi uma das grandes decisões brasileiras. O Brasil parou de repetir tanto, bater a bola e soltar paralela. Parou de insistir sempre na mesma solução. Começou a usar diagonais muito forte e muito rápida. E essas diagonais foram extremamente eficientes. A bola era tão pesada que a Itália precisava sair da quadra para tentar salvar. Às vezes, a Itália conseguia colocar o braço, mas a bola batia no braço e saía para fora. O Brasil começou a vencer a Itália preso pelo peso do ataque. O bloqueio italiano começou a aparecer. A Itália, entretanto, encontrou uma resposta. Começou a pegar o time das paralelas brasileiras e isso produziu pontos de bloqueio em sequência. Esse foi um momento muito importante, porque a Itália conseguiu transformar uma tendência ofensiva brasileira em uma oportunidade defensiva. O Brasil estava atacando paralela.
A Itália percebeu, ajustou o time e começou a bloquear. Isso mostra que a Itália estava evoluindo durante o set. Mas a defesa brasileira continuou sendo a âncora, mesmo sofrendo com diagonais rápidas, mesmo tomando bloqueios. O Brasil não desistiu, continuou defendendo. Isso gerou vários rallies longos. Essa foi provavelmente a maior vantagem estrutural brasileira. A Itália precisava construir muito para marcar. O Brasil podia sobreviver a uma sequência de ataques. Isso gera uma diferença psicológica. A Itália precisava ganhar o ponto. O Brasil só precisava continuar vivo no ponto para ganhar o ponto. Quanto mais o rally se prolonga, maior a pressão sobre quem está atacando. A inteligência ofensiva italiana. Outro ponto importante foi perceber como a Itália atacava a posição da defensora. Se ela estava muito aberto, paralela ou no meio. Se estava muito centralizada, lateral. Se estava atrás, curta. Se estava muito na frente, profunda. Isso é uma forma de ataque baseado na leitura da posição defensiva. A Itália estava tentando constantemente encontrar a menor distância entre a bola e o espaço vazio. E ainda tinha uma vantagem. As bolas italianas eram muito rápidas e muito fortes, muito potentes. Algumas bolas italianas entravam e o Brasil não conseguia iniciar a reação. Algumas bolas italianas entravam, batia no braço da defensora do Brasil e saía para fora. Portanto, mesmo quando o Brasil identificava o espaço, às vezes não tinha tempo suficiente para chegar ou não tinha força suficiente para devolver. Terceiro set, o Brasil encontra a chave definitiva. Aqui, para mim, a partida muda completamente. A bola curta começa a dominar. Esse é o ponto central da vitória brasileira. A bola curta virou a arma principal. A Itália começa a sofrer muito. Ela tenta se esticar, correr, mergulhar, chegar antes da bola cair. Mas na maioria das vezes a bola cai e é ponto do Brasil. A bola curta funcionou porque a Itália estava acostumada a lidar com ataques extremamente rápidos. Quando o Brasil atacava forte, a Itália só fazia correr para trás. Quando atacava curto, a Itália precisava correr para frente. Essa mudança de direção é extremamente desgastante. A Itália estava sendo obrigada a defender. Frente, atrás, frente, atrás. E isso quebra o posicionamento defensivo. O Brasil começa a manipular a profundidade da quadra. Esse é, para mim, o conceito mais complexo dessa partida. O Brasil não estava simplesmente atacando diferentes direções, estava mudando a profundidade do ataque. Bola profunda, bola rápida, bola curta, bola por cima do bloqueio. Isso faz a Itália perder o equilíbrio espacial. Quando você alterna apenas esquerda e direita, o adversário pode aprender o padrão, mas quando você começa a alternar esquerda, direita, frente, fundo, cima do bloqueio, fica muito mais difícil de prever. O Brasil também recuperou o time do bloqueio. O Brasil voltou a conseguir bloqueios, pegou o time da Itália, e isso significa que o Brasil estava novamente conseguindo controlar a primeira ação ofensiva italiana. Além disso, encontrou pontos com paralela, diagonal, bola curta, bola por cima do bloqueio, ataque de primeira. O Brasil estava novamente com o repertório completo. A Itália ainda encontrou soluções. É importante não diminuir a atuação italiana. Ela continuou marcando com diagonal, paralela, curta, bola por cima do bloqueio. A Itália nunca deixou de ser perigosa. As diagonais continuaram sendo bombas. Eram diagonais muito fortes, muito potentes, que a defesa do Brasil colocava o braço
colocava o braço para receber. Aí a bola batia no braço da defensora do Brasil e saía para fora. Mas agora havia um problema. O Brasil tinha encontrado uma arma que exigia uma resposta constantemente: a bola curta. Minha leitura final. Essa partida teve 3 fases diferentes. Primeiro set, Brasil vence pela variedade e pela leitura. O Brasil espera o deslocamento italiano e consegue explorar espaços e defende praticamente tudo. Segundo set, Itália começa a decifrar o Brasil. As diagonais italianas começaram a causar problemas. O bloqueio italiano passa a neutralizar algumas paralelas e a Itália começa a atacar os espaços deixados pelo novo posicionamento brasileiro. Terceiro set, o Brasil encontra a solução definitiva. A bola curta começa a dominar o jogo e isso muda toda a geometria da quadra e da partida. Fatores decisivos. Defesa brasileira foi a base de tudo. Bola curta no terceiro set foi a arma que mais desequilibrou a Itália. Capacidade de variar o ataque. O Brasil nunca ficou preso a um ataque, a única solução. Leitura do deslocamento italiano. Esperar a Itália iniciar o movimento antes de colher o ataque. Bloqueio adaptável. O Brasil alternou entre fechar espaços e abandonar o bloqueio para cobrir as laterais. Rallies longos. A Itália teve dificuldade para finalizar os pontos contra uma defesa que não desistia. Ataques pesados. Quando o Brasil decidiu acelerar, a bola tinha qualidade suficiente para fazer a defesa italiana devolver para fora. Para mim, o momento-chave foi quando o Brasil percebeu que não precisava ganhar todas as bolas no ataque forte. Ao começar a alternar com bolas curtas, passou a controlar não apenas onde a Itália defendia, mas também para onde a Itália e em que profundidade a Itália precisava se deslocar. E isso transformou a partida no terceiro set e foi o principal caminho para a vitória de Carol e Bárbara do Brasil.